Fala meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palpites do dia 14 do 11, quinta-feira de Nations League. Vamos embora pra cima, eu separei aqui 8 oportunidades pra gente trabalhar no vídeo de hoje. Quinta de Nations League e de eliminatórias da Copa do Mundo. Aqui na América do Sul a gente tem Brasil e Argentina jogando, tá? Então vamos pra cima, sem enrolar demais. Antes de mais nada, só te pedir de fato pra se inscrever no canal e deixar um gostei e um comentáriozinho do que achou do vídeo, beleza? Então vamos lá, eu separei aqui 8 joguinhos, o primeiro aqui é Cazaquistão e Áustria, às meio-dia, e termina aqui em Equador e Bolívia. Eu também estou meio perdido, né, em relação a essa Nations League, porque vai data e volta data, a gente tem esses jogos de seleções e a gente fica meio perdido. Né? Então a gente vai conversar juntos aqui e eu vou descobrir também junto com vocês o que a gente tem de interessante para esse dia, tá? Então vamos começar aqui em Cazaquistão e Áustria. Já falo logo de cara, a Áustria é uma equipe extremamente over, tá? A Áustria para mim é jogo sempre de gols. Mas ó, Áustria, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e apenas 4 gols sofridos, é uma boa defesa. E pelo outro lado, o Cazaquistão não marcou nenhum gol em 4 jogos e tem 8 gols sofridos, 1 empate, 3 derrotas, tá? Então o Cazaquistão que de cara já não consegue mais nada, o máximo que ele chega é 7 pontos, tá? Então para ele não dá mais. E a Áustria já é o contrário, né? Ó, o terceiro colocado ele disputa relegation dos playoffs, o segundo disputa essa promoção dos playoffs e o primeiro sobe direto, tá? Sobe direto. Então aqui é o seguinte, é interessante para a Áustria pegar essa primeira colocação e não está difícil, né? Ela tem 7 pontos aqui, igual todas as outras equipes, igual a Eslovênia, igual a Noruega, e vai jogar Noruega e Eslovênia. Então, se ela vence o Cazaquistão, ela vai a 10, e aí, dependendo do resultado aqui do Noruega e Eslovênia, se for um empate, ela pega até essa primeira colocação já, ou então, se a Noruega vencer, ainda vai ficar ali a mesma quantidade de pontos, mas ela já pega uma vantagem em relação à Eslovênia. Então, esse é um jogo extremamente importante. E aqui não tem como, tá? Ó, mais de 1,5 gols vai estar esmagadinho, tá 1,18, apesar de eu ver valor. Só que, pela fragilidade dessa equipe de Cazaquistão, não tem como não ir na vitória da Áustria, tá? É uma equipe que não marcou gols ainda, só tem um empatezinho. Vamos ver os últimos jogos aqui? Ó, perdeu para a Eslovênia de 1-0, tomou simplesmente 4-0 da Áustria na casa da Áustria, 3-0 para a Eslovênia, empatou com a Noruega e eu lembro desse jogo, foi um amasso da Noruega, foram muitas e muitas finalizações, não conseguiu esse gol, mas foi um amasso, tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem vencer, 7 derrotas, apenas uma vitória aqui contra Turkmenistão, tá? Assim, convenhamos, é horrível essa seleção de Cazaquistão. E perdeu para a Eslovênia de 2-1, 5 para a Grécia, perdeu até para Luxemburgo, cara, que é horrível. Então aqui não tem como, tá? É vitória da Áustria, precisa vencer, é uma equipe superior e tem tudo para amassar essa equipe do Cazaquistão. E digo mais, se você quiser ir no handicap -1, que vai ter uma cotação ali próxima de talvez de 1,40, vai ter uma cotação maior para ela vencer por 2 gols, tem valor também, tá? Ou então a Áustria para vencer e mais de 1,5 gol, tudo tem valor. Para mim a Áustria não perde. França e Israel, uma cotação de 1,13 para a França. Cara, tô fora dessa cotação de 1,13, tá? Vamos olhar a classificação? Israel tem 0 pontos, marcou 4 gols, sofreu 13, 4 derrotas, não consegue arrumar mais nada, tá? Até consegue, né? Essa relegation para não cair. Mas enfim, né? É uma seleção muito ruim. E a França tem 9 e Bélgica com 4. Então vamos lá. Aqui um empate já garante a Bélgica, né, na próxima fase. Desculpa, a França na próxima fase. A Bélgica aqui, mais 2 jogos, ela pode chegar a 10, né? Só que o saldo de gols é -1. Então, basicamente, aqui um empatezinho já garante a França, tá? Um empatezinho aqui magro já garante ela praticamente na próxima rodada, nesses playoffs aqui, né? Que as 2 primeiras equipes aqui vão para os playoffs, avançam de fase. Eu não lembro se é oitavas ou quartas essa Nations League, mas avançam de fase. Eu acho que é oitavas também. Não tô me recordando, beleza? Mas enfim. E a terceira aqui colocação, ela disputa Relegation Playoffs, ou seja, ela disputa com a equipe da terceira colocação da Nations B para ver quem sobe e quem fica, beleza? Então aqui é o seguinte, as cotações estão muito esmagadas para a França, uma França que não precisa vencer, uma França que não tem convencido, tá? Vamos olhar os últimos jogos da França? Ó,
Venceu de 2-1 a Bélgica, 4-1 sobre Israel e venceu a Bélgica aqui de novo, né, 2 vitórias sobre a Bélgica. Perdeu de 3-1 para a Itália, na Euro perdeu de 2-1 para a França, empatou com Portugal. Venceu a Bélgica na Euro, um empate, 2 empatezinhos na Euro e uma vitória magra por 1-0 contra a Áustria, tá? É uma equipe que não faz tantos gols de diferença, mas meteu aqui, né, contra Israel simplesmente um 4-1. Seguinte, vamos ver os gols? Ó, mais de 1,5 gols está 1,10, está esmagado, e essa vitória 1,13 também está esmagada. O que eu recomendo para vocês então? França para vencer o primeiro tempo, tá? Israel não é uma equipe boa, de fato, é uma equipe muito ruim. É uma equipe que costuma marcar gols. Eu até gosto de Israel por conta disso. Por isso eu queria trabalhar gols nesse jogo, mas está muito esmagado. E eu não vou pegar um ambas contando que Israel marque gol, tá? Mas ó, 4-1, 4-1, 2-1, 3-1. Ou seja, dos últimos 4 jogos ele deixou um golzinho em todos eles. 4-1 para a Islândia, 2-1, 1-1. Então aqui ó, teve 2 jogos só contra a Bielorrússia e contra a Andorra que ela não teve o ambas, mas no caso ela venceu sem tomar gols. Então é uma equipe que marcou em todos os últimos 10 jogos. Isso é uma estatística interessante, tá? Ela marcou em todos os últimos 10 jogos dela. Então talvez ao invés dessa vitória HT da França, a gente pode ir nesse mais de 2,5 gols também, tá? Então vou deixar essas 2 opções. Se você acreditar na equipe de Israel, você pode pegar esse mais de 2,5 gols, contanto que a França possa meter um 3-0, um 4-0, ou então pode ser um 2-1, um 3-1. Agora, se está de fato confiante na França, França titular, né, tá indo para vencer, aí é a vitória da França no primeiro tempo, beleza? Mas é um jogo difícil, um jogo complicado. Não dá para saber se a França vai jogar a bola ou não, mas imagino que sim, né? Imagino que ela queira vencer, até porque essa primeira colocação que você pega teoricamente uma seleção mais inferior. Beleza? Então, Bélgica e Itália, vamos pro próximo. Aqui, para mim, é mais de 1,5 gols, tá? Aqui não tem nem muita conversa. Itália, em 4 jogos, simplesmente marcou 11 gols e sofreu 5. E a Bélgica aqui tem 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Ambas as equipes com médias muito altas de gols. Bélgica, 4 pontos, só a vitória interessa. Itália, esse empate já garante ela na próxima fase, tá? Mas ela também deve querer essa primeira colocação. Mas essa Bélgica aqui, ela tem que vencer. Então, nessa necessidade de vitória da Bélgica, ela vai se lançar para o ataque, ela está em casa, ela tem que fazer seu jogo, ela vai deixar espaços, obviamente, para o ataque da Itália, que é o melhor ataque aqui desse grupo, tá? E um dos melhores ataques da Euro, da Nations League. Então, cara, para mim é mais de 1,5 gols. Deve estar com a cotação boa, ó, 1,28, cotação excelente. Vamos ver os últimos jogos. Ó, os últimos jogos entre eles, todos os 5 bateu esses mais de 1,5 gols, tá? Os últimos jogos da Bélgica, em apenas 2 deles a gente não teve esse mais de 1,5 gols, então bateu em 8 de 10. E os jogos da Itália, a gente teve um 0-0, 1-0 aqui, 1-0 contra a Espanha, bateu 7 de 10 esse mais de 1,5 gols, tá? E os jogos da Nations aqui, o da Itália, todos bateram ambas e gols, ó, 2-1, 3-1, 2-2 e 4-1. Ambas e mais de 1,5, mais de 2,5 na verdade. Mais de 2,5, mais de 3,5, é isso. E o confronto direto também favorece. Bélgica em casa precisa vencer, para mim é mais de 1,5 gols, tá? Eslovênia e Noruega. Noruega com 7, como a gente já tinha conversado, e Eslovênia com 7. Eu fico meio receoso de pegar gols nesse jogo, tá? Eslovênia não é um time muito over. Eslovênia é um timinho difícil de jogar contra, é um time que tem uma excelente defesa, é um time que tem um esquema de jogo que favorece muito essa defesa, é muito difícil furar essa defesa da Eslovênia. Vai ser um jogo difícil para a Noruega. Cara, que joguinho complicado, tá? Vamos olhar os últimos jogos? Ó, pela Nations, a Noruega meteu 3 na Eslovênia dentro de casa. Só agora é na casa da Eslovênia. A Eslovênia meteu 3 no Cazaquistão, 1-0 no Cazaquistão, empatou em 1-1 com a Áustria, tá? E depois ela joga novamente com a Áustria. Cara, o confronto da Noruega é melhor. O empate para a Noruega não é ruim, por quê? A Noruega aqui, ela está em primeiro com 7 pontos por causa do saldo de gols, né? Que o saldo de gols dela é zerado. Na verdade, não é por conta de saldo de gols não, deve ser confronto direto, beleza? Porque o saldo aqui zerado, a Áustria tem muito mais saldo. Provavelmente que é confronto direto. Deixa eu ver aqui. Ó, Noruega perdeu de 5-1 para a Áustria e venceu por 2-1. Tá, eu não sei qual que é o critério aqui de desempate, tá?
porque a Áustria no confronto direto ela leva vantagem e também leva vantagem no saldo de gols. Então, de fato, eu não sei o que dá a vantagem aqui. Mas, enfim, a Noruega joga contra a Eslovênia e depois ela pega a Cazaquistão. Né? A Cazaquistão que já está eliminado e já não disputa mais nada e já foi rebaixado para a Nation C. Ou seja, o confronto da Noruega é melhor que o da Eslovênia, porque a Eslovênia pega a Noruega e depois vai pegar a Áustria. Então a Eslovênia vai ter um perrenguezinho maior. Ela tem uma necessidade boa de fazer pontos nesse jogo, que nem que seja um pontinho. Ou então até a vitória, né? A Noruega, o empate para ela tá perfeito. Então é um jogo que tende a ser talvez um pouco mais truncado. Então eu não quero pegar nada a favor de gols, tá? Eu acho complicado a gente pegar gols. O que eu acho interessante? Como a cotação tá bem parelha, tá 3 pro lado da Eslovênia e 2,40 pro lado da Noruega, eu gosto de pegar o handicapzinho a favor da Noruega, que meteu 3 na Eslovênia, o empate serve, é uma equipe superior, convenhamos, né? E essa cotação de 2,40, a gente pode pegar um handicapzinho mais 1,5. Ou seja, caso a Eslovênia consiga vencer a Noruega, que vença só por um golzinho. Então 2-1, 1-0, tudo é green ainda. Agora, se perder por 2 ou mais gols de diferença, a Noruega, aí sim é red, tá? E vitória e empate da Noruega é green também. Gosto demais desse handicap mais 1,5, beleza? Grécia e Inglaterra. Grécia que venceu, né, a Inglaterra recentemente. 2-1 sobre a Inglaterra, 2-0 na Irlanda, 2-0, 3-0 da Finlândia, 2-0 em Malta, perdeu para a Alemanha, mas deixou um golzinho. Cara, que jogo interessante, hein? E essa Inglaterra aqui é aquela coisa, né? A gente fala mal da Inglaterra, fala que ela é pipoqueira, mas chegou na final da Euro. Então, assim, é uma equipe que no papel é muito boa, só que ainda falta ali alguma coisinha no jogo. Ainda uma vitória de 3-1 para a Finlândia, né? Tomou para a Grécia e a Finlândia acabou que pagou esse pato, meteu 3-1, mas a Inglaterra é uma equipe que gosta de tomar um golzinho. A classificação aqui, as duas equipes já estão praticamente classificadas, né? A Inglaterra com 9 e a Grécia com 12. Para a Inglaterra perder essa vaga, a Irlanda tem que vencer os últimos 2 jogos e a Inglaterra perdeu os 2, muito difícil, ainda mais que a Inglaterra joga também contra a Irlanda de novo. Joga, né, porque o último jogo foi contra a Finlândia, joga contra a Irlanda de novo. Então assim, cara, aqui praticamente é para decidir quem vai ser a primeira colocada do grupo, mas é um jogo que não vale tanto assim, é um jogo mais difícil. Grécia que tomou apenas um gol em 4 jogos, marcou 9, Inglaterra também tem um bom ataque. Jogo difícil, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou na mesma aposta que eu fui no último jogo, que a cotação da Inglaterra estava 1,25, 1,27 por aí, estava menos de 1,30, ela estava como super favorita, a Grécia com cotação lá em cima, eu fui no handicapzinho mais 2,5 da Grécia e bateu lindo, porque ela venceu. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou no handicapzinho mais 1,5 da Grécia, tá? Handicapzinho mais 1,5 da Grécia também. Se a Inglaterra vencer, ela pode vencer apenas por um gol de diferença. Se vencer por 2 ou mais é red. Vitória da Grécia ou empate é green pra gente. E se perder até por um golzinho é green também. Venezuela e Brasil. Venezuela aqui com 11 pontos, precisando dessa vitória. Tem a Bolívia aqui nos playoffs com 12, Paraguai e Equador com 13 e o Brasil também com 13. Se a Venezuela vence essa partida, ela ultrapassa a equipe do Brasil. O Brasil com 13, não tem nada garantido, ainda precisa dessa vitória, ainda é interessante. Os últimos jogos, vamos ver. Venezuela perdeu de 2-1 para o Paraguai, empatou com a Argentina. Cara, esse jogo foi horrível, tá? Foi um jogo que choveu no estádio da Venezuela e foi uma poça. Foi um córrego esse jogo aqui. A bola não andava. Cara, foi um dos jogos mais feios que eu vi esse ano. Foi muito, muito, muito feio. Tanto, se eu não me engano, os 2 gols vieram de bola parada, tá? Porque o jogo não andou. O jogo foi muito ruim, muito feio. Então, vem de um empate contra a Argentina, que não é ruim, um empate contra o Uruguai, que não é ruim. Tá? Tomou para a Bolívia, tomou para o Paraguai, enfim. E o Brasil vem de um 4-0 contra o Peru e de um 2-1 contra o Chile. Perdeu para o Paraguai e venceu o Equador. Cara, pra mim isso daqui é Brasil empate anula. Eu gosto também do mais de 1,5 gols. 1,30, tá pagando bem. O Brasil faz jogos overs, né? Porque é uma defesa que normalmente toma um golzinho, mas é um ataque muito ofensivo que é capaz de marcar muitos gols. Então esse mais de 1,5 é bom, mais de 1,5 gols. Ou então Brasil empate anula, né? Ou então handicap 0 a favor do Brasil, que basicamente se o Brasil empatar é reembolso, se ele vencer é green, se ele perder é red. Tá? Então, ou esse handicap 0 a favor do Brasil, se você confiar na seleção do Brasa. Se você não confiar no Brasil, tiver com o pezinho atrás, mais de 1,5 gols. Paraguai e Argentina.
A Argentina com 22 pontos, líder do grupo, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 19 gols marcados, 5 gols sofridos. Paraguai aqui com 13 pontos e, cara, em 10 jogos o Paraguai marcou 4 gols e tomou 4. Cara, que média ridícula. Ó, 0x0, 0x0, 2x1, 1x0. Aqui é a Copa América. Aqui não vai mostrar o restante, né? Mas pelas eliminatórias foram 2 empates recentes, uma vitória contra o Brasil de 1x0 e uma vitória contra a Venezuela por 2x1, tá? E a Argentina perdeu para a Colômbia, empatou com a Venezuela e meteu-lhe 6 na Bolívia. 3x0, 2x0, 2, 1, 2. Cara, isso aqui pra mim é jogo de gols. Vamos ver como é que tá? 1,44. Não pelo lado do Paraguai, tá? Mas pelo lado da Argentina, porque a Argentina em 10 jogos marcou 19 gols. É uma média de 2 gols por jogo. Só que o Paraguai... O que acontece? O Paraguai de fato é uma equipe under, só que precisa da vitória, né? Venezuela aqui está com 11, Bolívia com 12, Paraguai é aqui a sexta colocada com 13. E o último jogo dela já foi over, né? Foi um 2x1. Paraguai contra a Venezuela 2x1. Eu acho que isso aqui tem carinha de jogo over, tá? Eu gosto desse mais de 1.000 gols, está com a cotação alta, 1,44 por causa do under que o Paraguai vem vindo, mas o último jogo já foi over. Eu gosto desse mais de 1.000 gols. Eu não acho uma aposta ruim, não. Eu não pegaria nada a favor da Argentina, beleza? Por quê? A Argentina acaba que... Tá, a primeira colocação aqui tá arriscada, mas pouco importa, né? Sendo primeira colocada, sendo segunda, sendo terceira, ela vai para a Copa do mesmo jeito e a Copa é sorteio, não muda nada, nada. Então ela já está numa situação muito confortável, talvez ela nem coloque todos os titulares, talvez Messi nem jogue, então assim, a situação já é bem confortável da Argentina, a necessidade mesmo é desse Paraguai, esse Paraguai que precisa vencer aqui para somar uns pontinhos, então eu gosto desse mais de 1.000 gols, tá? Um jogo bem aberto. E para fechar, Equador e Bolívia. Aqui de fato eu gosto dessa vitória do Equador, apesar da odd, a Bolívia fora de casa é horrível, tá? A Bolívia ela é muito forte dentro de casa, dentro de sua casa de fato ela é muito forte, visitante ela é horrível. Ó, vou poder ver aqui, ela tem uma vitória que foi contra o Chile, que também tá horrível nessa eliminatória, e 4 derrotas. Ó, vamos puxar aqui a Bolívia. Ó, ela venceu do Chile, como eu disse, por 2x1. Inclusive, tinha um tabu gigantesco aqui entre essa Bolívia e Chile. Se eu não me engano, a Bolívia não vencia não sei quantos jogos fora de casa. Ou então era o Chile que não perdia para ela, eu não lembro direito. Mas, ó, 6x0, 5x0, 2x0, 3x0, 3x1, 1x0. É péssima fora de casa a Bolívia, tá? Então, para mim, isso daqui é vitória do Equador. O Equador perdeu para a Venezuela e vem de 4 vitórias e 1 empate. Tá? Nos últimos 6 jogos são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Venceu do Peru, da Jamaica, de Honduras e da própria Bolívia por 3x1 no amistoso. Tá? Então isso aqui para mim é a vitória do Equador. Equador aqui com 13 pontos, com a vitória já vai 16, já fica mais tranquilo. Tem um time muito forte, uma equipe muito boa, muito rápida. Para mim é a vitória do Equador, beleza? Não tem muita conversa. Então é isso, rapaziada. Terça-feira lotada de jogos, tanto de tarde quanto de noite. Dia muito movimentado. Qualquer oportunidade que tiver, eu vou compartilhar no meu grupo totalmente gratuito, que está aí na descrição do vídeo. Então já entra lá no grupo também, garante sua vaga. Deixa o gostei, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. O bilhete de hoje, rapaziada, é um bilhetinho somente das eliminatórias. Beleza? Eu vou pegar handicap 0 ou Brasil empate anula. Vou pegar um golzinho no jogo entre Paraguai e Argentina e vou pegar essa vitória seca do Equador. Cotação de 1,55. Fui com 2.000. Vamos chamar esse greenzão. Bora pra cima e tamo junto demais.